Oi, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos falar sobre fármacos antiparasitários e também antieumíticos. Vamos começar relembrando sobre os principais protozoários que acometem os seres humanos. Eu coloquei nessa tabela os que eu vou falar nessa aula. Tem alguns que vocês podem estar pensando, a professora não falou de Trypanosoma cruzi, porque não tem medicação. Nós não temos nenhuma medicação que é utilizada clinicamente ainda. Temos vários estudos, mas nenhum que tenha eficácia. Então, eu coloquei os principais protozoários que têm medicação. Então, vamos começar falando da malária, depois falaremos da amebíase, da leishmaniose, tricomoníase, giardíase e toxoplasmose. Então, vamos começar falando da malária. Vamos relembrar um pouquinho sobre o ciclo da malária no ser humano. Então, o mosquito é o responsável por transmitir a malária. Ele vai injetar, quando ele pica, o humano, os esporozoitos. Esses esporozoitos vão chegar na célula hepática, onde eles vão ser desenvolver e vão ser transformados em merozoítos. Os merozoítos, então, vão romper a célula hepática e vão ser liberadas no sangue. E eles vão até o eritrócito. No eritrócito, nós vamos ter a transformação, a partir do momento que ele entra no eritrócito, de merozoíto para trofozoíto. E aqui dentro do eritrócito, ele vai se desenvolver. Normalmente, nós temos a hemoglobina como um fator toxicante para esse eritrócito. Mas, para esse eritrócito não, para esse parasita. Mas o que ele faz? Ele produz uma enzima chamada hemipolimerase, que vai modificar esse M livre tóxico para hemozoína e para de ser tóxico, ou seja, ele consegue se desenvolver e se multiplicar dentro do eritrócito, parasitando o eritrócito. Depois que esse parasita se desenvolve e se multiplica dentro do eritrócito, ele vai romper esse eritrócito e vai acometer outro eritrócito, ou vai acometer outro eritrócito para a formação de gameta, ou ele vai novamente acometer o eritrócito para sua multiplicação. Então, nós temos fármacos que atuam em diversas frentes. Os gametócitos, só um pouquinho antes de falar para vocês sobre os fármacos, os gametócitos, então, vão ser ingeridos pelo mosquito, vai ter a multiplicação dentro do mosquito, e o mosquito vai picar outra pessoa e transmitir os esporozoítos. Mas, falando sobre medicação, nós temos medicação que vai atuar aqui na forma aguda, quando a malária, quando o parasita está dentro da hemácia, principalmente inibindo a enzima hemipolimerase, consequentemente, ela não consegue transformar o M tóxico em hemozoína e acaba sendo tóxico para o parasita e ele acaba morrendo. Nós também temos fármacos que atuam no fígado, diretamente na célula hepática, onde nós vamos ter uma morte do parasita nessa região. E é muito importante porque lembra quando eu comecei a falar para vocês que alguns parasitas eles ficam dormentes. Então, às vezes a pessoa tem a infecção, passa um tempo, ela tomou medicação para atuar aqui no grupo M, mas passou um tempo, ela teve uma reinfecção. Só que ela não teve infecção por causa de uma nova picada do mosquito, e sim porque o fígado estava acometido por malária, porém a malária estava dormente no fígado. Então, esses medicamentos que atuam aqui são muito importantes. Nós também temos medicamentos que vão atuar quando
os merozoítos são liberados e vão, né, antes de chegar no eritrócito. Esses medicamentos são utilizados até como quimioprofilaxia, então é administrado para pessoas que vão para regiões endêmicas à malária. Então é bem interessante, as pessoas começam a tomar 2 semanas antes esses medicamentos para que não ocorra, né, que quando ocorra, se ocorrer a contaminação, para que ela não tenha nenhum sintoma. E nós temos ainda o medicamento que vai atuar aqui nos gametócitos, não vai deixar formar o zigoto e, consequentemente, a doença não vai ser proliferada para outras pessoas. Então, é bem interessante também. Uma característica que eu esqueci de falar que é bem interessante, né? A malária, vocês sabem, ela dá uma febre enorme, super alta. E por que que ela dá? Por que que tem a febre? A febre, ela acontece aqui, ó, quando tem o rompimento do eritrócito para a liberação do parasita para o sangue. Então, é nesse momento que se tem a febre, porque nós vamos ter a liberação de fator de necrose tumoral para tentar defender, né? É um jeito do organismo tentar se defender contra esse parasita. E a partir do momento que nós temos a atividade imune, nós vamos ter um aumento na temperatura também. Um dos medicamentos que atua contra a malária é a cloroquina e o seu derivado hidroxicloroquina. Então, são medicamentos que vão atuar na forma aguda da doença, onde eles inibem aquela enzima lá, a M-polimerase. A partir do momento que inibe essa enzima, o M tóxico passa a ser tóxico para a malária e ele acaba matando, então, o parasita. Pode ser administrado por via oral, intramuscular, subcutânea e também intravenosa lenta. É metabolizada pelo fígado e nós temos que ter uma atenção muito especial, porque esse medicamento não deve ser utilizado por outros medicamentos que também acometem o fígado, né? Então, isso vocês já estão pensando aí, né? Uma coisa bem comum que está acontecendo hoje, né? A utilização da hidroxicloroquina com a ivermectina. Os dois medicamentos têm uma grande capacidade de acometer o fígado, então tem que cuidar em relação à administração junto, porque esses medicamentos podem causar uma lesão grave no fígado, tá? É bem importante isso, pessoal. Além disso, nós vamos ter a eliminação desse medicamento 70% de forma inalterada pela urina. E além do problema hepático, nós temos também outras alterações gastrointestinais, como vômito, diarreia e ânsia, tontura e turvação da visão, cefaleia e alguns sintomas de urticária também já foram relatados. A quinina também é um medicamento que atua semelhante à cloroquina, é o principal medicamento de primeira escolha para Plasmodium falciparum, é administrado por via oral e pode ser administrado a cada 7 dias, dependendo da infecção. Também pode ser administrada por infusão intravenosa lenta. Como efeitos adversos, nós temos irritação da mucosa gástrica, hipotensão, disritmia cardíaca, alterações graves no sistema nervoso central, delírio, coma e também pode estimular a liberação de insulina, o que pode estar relacionado com o coma, porque a partir do momento que ele libera uma grande quantidade de insulina que o nosso organismo libera, vai ter uma diminuição de glicose. Então, pode ter uma hipoglicemia que cause, então, o coma. A mefloquina também vai atuar igual a quinina, igual a cloroquina. É ativo contra Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. É utilizado muito no seu tratamento combinado com a primetamina. Então, vai ter um efeito um pouco melhor quando combinado com ela. A administração geralmente é por via oral
e a meia-vida é bem longa, podendo estar aí presente no sangue por até 30 dias. Como efeitos adversos, nós temos alterações gastrointestinais e também temos toxicidade temporária ao sistema nervoso central, como desequilíbrio, confusão, disforia e insônia. Não recomenda-se a utilização por mulheres grávidas, nem mulheres que queiram engravidar até 3 meses após a utilização desse medicamento. Por quê? Porque ele fica por 30 dias no sangue. Pode ficar até mais, depende muito de cada pessoa. E pode ter ação teratogênica, então não é recomendado para mulheres grávidas. A primaquina e os seus análogos são utilizados como medicamentos que atuam nos hipnozoitos hepáticos. Então, eles vão ajudar, né, a curar a malária quando tem aquele estágio dormente no fígado, principalmente contra Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale, que são conhecidos por ter esse estágio dormente. A administração pode ser oral e os efeitos adversos são gastrointestinais, então eles acabam aumentando a liberação de ácido no estômago, por isso recomenda-se a utilização junto com a refeição ou com antiácidos. É contraindicado em pacientes que têm a deficiência glicose 6-fosfato desidrogenase. Por quê? Porque pode ocasionar uma hemólise maior das células, mais do que a malária já está causando, e isso pode levar a uma anemia. Essa primoquina e os seus análogos não atua somente nos hipnozoitos hepáticos, tá? Ele também tem uma atuação na hemácia, e a atuação na hemácia, o mecanismo de ação, é igual à da cloroquina. Mas o principal uso dessa primoquina é para os estágios dormentes no fígado, justamente porque outros medicamentos não atuam igual a ela. Ela é um dos principais, né, medicamentos que atua dessa forma. Nós temos ainda fármacos que atuam alterando o metabolismo do folato. Então, eles podem competir com o ácido para-aminobenzoico e eles também podem atuar inibindo a dihidrofolato redutase. Os fármacos que atuam inibindo o ácido P-aminobenzoico, são as sulfonamidas, que nós já falamos na aula passada, quando a gente falou de bactérias, que, nesse caso, para atuar como antiprotozoário, nós temos a sulfadoxina, nós temos também as sulfonas, como a dapsona, que vão ser utilizados, esses dois fármacos, para Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax. Em relação à inibição do dihidrolato redutase, nós vamos ter uma inibição na síntese de DNA. E isso vai fazer com que a célula acabe morrendo. A célula não, o protozoário acabe morrendo. Como exemplos desse fármaco, nós temos a primetamina e o progranil. Em relação aos efeitos adversos, é comum anemia hemolítica, a granulocitose e também reações cutâneas. O último fármaco importante que nós temos como antimalárico é a artemisina e seus compostos relacionados. Esse fármaco ele vai ser ativado pelo ferro intracelular do eritrócito. Então, ele vai atuar na forma aguda da doença. Vai inibir a enzima ATPase dependente de cálcio. Consequentemente, nós vamos ter a morte do parasita por causa dessa inibição. Dependendo do composto, nós vamos ter uma administração diferenciada. Por exemplo, a artemisina nós podemos administrar oral, intramuscular ou supositório. A artemeter,
é administrada por via oral ou intramuscular. E o artesunato é administrado por via intramuscular ou intravenosa. Em relação aos efeitos colaterais, nós vamos ter queda na contagem neutrofílica sanguínea, febre e podemos ter bloqueio cardíaco transitório. A amebíase é uma outra doença relacionada com os protozoários. Então vamos relembrar um pouquinho, né? A amebíase ela vai ocorrer devido à ingestão de cistos maduros. A partir do momento que o cisto ele é ingerido, ele vai eclodir lá no intestino delgado, então ele é gastroresistente, digamos assim, né? Ele consegue passar livremente pelo ácido do estômago e ele vai eclodir lá no intestino delgado. Aqui nós vamos ter a sua multiplicação. Após a multiplicação, nós vamos ter a formação de novos cistos e também, né, junto com os novos cistos, nós vamos ter a transformação em trofozoito. Os cistos vão ser liberados pelas fezes e vão reinfectar, então, novamente, o hospedeiro ou reinfectar outro hospedeiro. E os trofozoitos, eles vão, então, lisar a célula da mucosa. A partir do momento que ele lisa essa célula, ele acaba invadindo a submucosa, onde ele vai secretar fatores que vai modificar a resposta do hospedeiro e vai acabar causando também diarreia sanguinolenta, porque nós vamos ter a mucosa lisada. Nós observamos também, a partir do momento, dor abdominal. Algumas pessoas vão ter diarreia e dor abdominal. Algumas não terão dores abdominais. Além disso, esse trofozoito ele pode migrar pelo sistema porta e chegar ao fígado. No fígado, ele vai causar abscessos hepáticos amebianos, que é uma forma mais grave da doença. Os principais fármacos utilizados para amebíase é o metronidazol e o tinidazol. Esses medicamentos eles vão destruir os trofozoitos, eles vão danificar o DNA do parasita. E isso faz com que ele acabe morrendo. Não atua sobre o cisto, não tem atuação nenhuma sobre ele. Esses medicamentos vão ser administrados por via oral ou intravenoso, pode causar alterações gastrointestinais, tontura e cefaleia como efeito adverso. E eu já falei para vocês sobre o metronidazol. Vocês já sabem um pouco sobre ele. Ele também é utilizado e tem ação como antibiótico. Esses medicamentos não devem ser administrados com bebida alcoólica, porque eles têm o mesmo mecanismo do disulfiram, ou seja, interferem no metabolismo do álcool. Tá? Então, não deve ser administrado com álcool. E também não é recomendado para mulheres grávidas. O diloxanida e também o paromomicina são medicamentos que vão atuar na amebíase intestinal crônica e também hepática. Eles afetam o parasita antes dele formar o encistamento, né? Formar o cisto. E isso faz com que não ocorra a formação dele. Como efeitos adversos, nós temos as alterações gastrointestinais. A leishmaniose também é uma doença causada por protozoário que acaba acometendo principalmente o tecido tegumentar e visceral. Então, ela vai ser transmitida pelo mosquito. Então, o mosquito morde, né, o ser humano e vai liberar a forma promastigota no ser humano. Essa forma promastigota são fagocitadas pelos macrófagos. Dentro dos macrófagos, os promastigotas transformarem em amastigotas
e vão ser liberadas no tecido, onde eles vão, acabar acometendo esse tecido. E depois eles podem, estar na corrente sanguínea e ser novamente ingerida pelo mosquito, onde nós temos o ciclo no mosquito. Então, a partir do momento que o mosquito suga o sangue, ele vai ingerir, a forma A mastigota. Essa forma A mastigota vai se multiplicar dentro do mosquito e vai se transformar em promastigotas. Os promastigotas vão para o intestino do mosquito e vão ser liberadas durante a picada do mosquito. Com medicamentos para tratar leishmaniose, nós temos o estiboglinato de sódio e o meutefosina. O estiboglinato, ele vai atuar aumentando a concentração de radicais livres de oxigênio no parasita. Esses radicais livres são tóxicos para o parasita. Isso faz com que o parasita morra. Pode ser administrado por via intramuscular e intravenosa lenta. Como efeitos adversos, nós temos anorexia, vômito, bradicardia e hipotensão. A metilfosina, nós não sabemos bem como ela atua no ser vivo, mas in vitro já foi observado que esse medicamento induz a fragmentação do DNA e, consequentemente, a apoptose do parasita. O medicamento é utilizado por via oral e pode causar como efeito adverso alterações gastrointestinais. Aqui eu vou abrir um parênteses um pouquinho. Vocês viram que muitos medicamentos acabam alterando, trazendo aí alterações gastrointestinais, Então, esses medicamentos, eles têm como característica, principalmente esses antiparasitários, ter essa consequência de alteração gastrointestinal e muitas vezes as pessoas param de usar o medicamento por causa dessas alterações. Então, é bom sempre aconselhar a utilização do medicamento para um tratamento completo, mesmo causando essas alterações. A tricomoníase é um protozoário transmitido através da relação sexual. Infecta a região vaginal feminina e a uretra nos homens. Com medicamentos para esse protozoário, nós temos o metronidazol e o tinidazol, que tem excelente efeito contra ele. A giardíase também é outro protozoário que vai se estabelecer na via gastrointestinal. Então, esse protozoário, ele vai entrar, vai adentrar o corpo humano através da ingestão dos cistos dormentes, por água contaminada ou alimento contaminado. E ele vai conseguir se multiplicar na via gastrointestinal e o ser humano vai liberar os seus cistos novamente para o solo, para a região e, consequentemente, pode se reinfectar por ele ou pode infectar outra pessoa. Como tratamento, nós utilizamos o metronidazol ou o tinidazol. A toxoplasmose também é acometida por protozoário e ela acaba não sendo muito drástica para os seres humanos. Muitas pessoas têm, nem sabem que tiveram, não tem nenhum sintoma. Porém, na gravidez, a toxoplasmose é um problema. Por quê? Porque ela pode ser transmitida, e normalmente é quando a pessoa pega toxoplasmose durante a gravidez, ela pode passar para o feto. Então, ele consegue atravessar a barreira placentária e então acometer o feto. E aí, pessoal, é um problema, porque ele pode trazer má formação fetal
e também pode causar aborto. Então, como tratamento, nós temos diversos medicamentos, como, por exemplo, a pirimetamina, juntamente com sulfadiazina. São medicamentos bem utilizados, porém não é indicado para mulher grávida. Nós temos também a trimetropina com sulfametazol e a pirimetamina, que pode ser combinada com clindamicina, claritromicina ou azitromicina. Vocês viram que todos eles têm antibiótico junto, então é bem indicado o tratamento com um antiprotozoário juntamente com um antibiótico. Esse antibiótico ele consegue atuar, nesses que eu falei, contra a toxoplasmose e conseguem matar esse protozoário. Existem mais de 350 espécies de eumintos que acometem humanos, a maioria no trato gastrointestinal, como as tênias e também os neumateumintos intestinais, como por exemplo a lombriga, que é a mais comum. Mas nós temos diversas outras que acabam acometendo o trato intestinal. Existem ainda eumintos que acometem outros lugares, como por exemplo o esquistossoma, que vai acometer os vasos sanguíneos, também vai estar presente no sistema urinário e no fígado. Existem diversos fármacos que atuam como antieumínticos. Eu vou falar para vocês sobre os principais, sobre o grupo dos benzimidazóis, sobre o praziquantel, a ivermectina e também a niclosamida. Os benzimidazóis, por esse nome, vocês podem não conhecer, mas vocês já devem conhecer como bemendazol, tiabendazol ou albendazol. Então, são os medicamentos aí mais utilizados como antieumínticos do mundo. Normalmente, são medicamentos de dose única ou até 2 doses, comprimido ou pode ser também na forma líquida. O comprimido muitas vezes é mastigável. Dê uma olhadinha a próxima vez que vocês forem tomar um medicamento antiparasitário, dessa classe, para ver se você não está tomando errado, porque eles são mastigáveis, tá bom? Como que esses medicamentos vão atuar? Eles vão inibir a polimerase beta-tubalina eumíntica, ou seja, vão interferir nas funções dependentes do microtúbulo, principalmente na captura de glicose pelo euminto. E isso faz com que ele acabe morrendo por falta de glicose, por falta de outras funções que o microtúbulo proporciona. Nós podemos ter como efeito adverso alterações gastrointestinais, cefaleia, tontura e sonolência. O praziquantel, por sua vez, apresenta um amplo espectro de ação, é um fármaco de primeira escolha para esquistossomose. E como que é o mecanismo de ação desse fármaco? Ele vai comprometer a homeostasia do cálcio. Então, nós vamos ter um influxo de íons de cálcio que acaba causando uma contração rápida e prolongada e paralisa e mata o verme. Como efeitos adversos, nós temos as alterações gastrointestinais, tontura, dores musculares e articulares, erupção cutânea e febre baixa. Mas esses efeitos adversos são bem raros, tá? A ivermectina é um medicamento muito utilizado, tem amplo espectro de ação, foi desenvolvido para uso veterinário e depois descobriu-se a sua utilização contra parasitas humanos e atualmente no Brasil ela não é tão utilizada quanto em outros países, mas ela é bem utilizada aí em diversos países do mundo. É um fármaco de primeira escolha contra oncocercose e tem uma meia-vida de 11 horas. Então, quer dizer que ela vai permanecer no sangue por 11 horas. Se eu tomar um comprimido a cada 15 dias, eu vou estar protegido contra qualquer coisa?
né, faz a gente pensar, porque não é um medicamento que vai ficar no sangue, que vai te trazer proteção, né? Pensem aí para uma próxima discussão, digamos assim. Apresenta maior liberação de GABA a partir do momento que o parasita libera uma maior quantidade de GABA, vai ter abertura dos canais iônicos de cloro, uma hiperpolarização das células musculares do parasita e pode causar a morte. Como efeito adverso, nós temos febre, cefaleia, efeito hepatotóxico e alterações gastrointestinais. Pessoal, eu vou ler para vocês o que fala a bula da cloroquina. Até peguei aqui, ó. Interações medicamentosas da cloroquina. Esse medicamento tem interação com álcool ou medicamentos hepatotóxicos. Pode aumentar a incidência de hepatotoxicidade. Contraindicação: uso simultâneo com produtos hepatotóxicos. Então, a cloroquina não deve ser utilizada com outro medicamento que tem efeito hepatotóxico, porque pode aumentar esse efeito. Utilização de ivermectina com hidroxicloroquina ou com cloroquina vão causar efeito tóxico. Essas bulas que eu li para vocês aqui, não é só da cloroquina, tá? É juntamente com a hidroxicloroquina. Então, cuidem muito quando vocês observam a utilização desses dois medicamentos, porque juntos, né? Porque nós já estamos observando aí grande consequência desse efeito hepatotóxico da ivermectina e agora a sua utilização junto com a hidroxicloroquina ou com a cloroquina pode ser mais tóxico ainda. A niclosamina é o último medicamento que nós vamos falar nessa aula. Vai inibir a fosforilação oxidativa da mitocôndria. Consequentemente, o verme se desprende da parede intestinal e vai ser expelido pelo hospedeiro. Como efeitos adversos, nós vamos ter alterações gastrointestinais, cefaleia e também podemos observar prurido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!